call is now being recorded. Ok, então, pessoal, boa tarde, mais uma vez, bem-vindos a todas e todos a mais uma sessão de minicurso. No dia de hoje, quem vai nos falar no minicurso é Renato Diniz, e ele vai falar um pouco da conexão de grupos cristalográficos e grupos de tranças, vai nos explicar um pouco mais sobre esse tipo de ponte dessas teorias. Então, bom, dou a palavra para Renato. Renato, muito obrigado por participar. Bem-vindo e sucesso no seu seminário. Valeu, Renato. Valeu, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês, tá, nesse momento. E, se por alguma razão vocês estiver falhando, pararem de me ouvir, sinalizem aí de alguma forma para que eu saiba, tá bem? E, então, primeiro me apresentar, por mais que o slide esteja aí, mas algumas pessoas não me conhecem, eu sou professor da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. A Margosa é o Centro de Formação de Professores, eu estou lá desde 2013, 2014, na verdade, e recentemente concluí o doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. Trabalhei com o professor Daniel Vendrúsculo e Oscar Campo, da Federal da Bahia, e Daniel, de lá da Federal de São Carlos. E trabalhamos com grupos de tranças de superfícies finitamente perfuradas e grupos cristalográficos. Tá bem? A apresentação ela vai se dar em dois momentos, como vocês já viram nos anúncios, né? O primeiro dia, hoje, eu dividi em 3 momentos, e o segundo dia em 5 momentos, tá bem? Então, vamos falar do primeiro dia. Um pouco do contexto histórico, sobre alguns resultados de grupos cristalográficos, falar um pouco, né, de grupos cristalográficos, uma abordagem mais geométrica. Depois, grupos cristalográficos, uma abordagem algébrica. Então, nesse sentido, antes de iniciarmos propriamente, eu queria dizer a vocês que, nesse sentido, o dia de hoje, eu espero não ser muito... talvez chato seja uma expressão muito forte, mas talvez eu eu vou ser mais intuitivo possível, certo? E por hora vai parecer não muito rigoroso, tá bem? Por quê? Eu quero deixar a ideia o mais próximo da intuição e o mais próximo da abordagem intuitiva e geométrica do que quer dizer um grupo cristalográfico, tá certo? Fazendo essa transposição da literatura, de alguns materiais que a gente trabalhou e que a gente vem trabalhando, tá certo? Fiquem à vontade para fazer pergunta para interromper, inclusive, durante a minha apresentação. Qualquer pergunta é bem-vinda, tá certo? E nós ficaremos tranquilos em responder. Se não soubermos, a plateia também pode ajudar. Se não soubermos, guardaremos em outro momento, podemos responder, tá certo? Mas não deixem de perguntar. Se preferirem guardar e deixar para o final, também não tem problema, tá bem? Mas fiquem à vontade. Então, é mais um bate-papo, uma conversa. Eu acho, certamente, vocês já se depararam com alguma dessas figuras, né? A primeira vez que me deparei com uma dessas figuras foi no Enem, em 2006, quando eu fiz o Enem pela primeira vez, né? E aí era Escher, né? Uma das obras de Escher. Não foi nem... Nós temos aí a nossa direita, né? Bird, Fish, né? No meio também. E um livrinho à esquerda, para quem fez um curso introdutório de álgebra, um livro do Arnaldo Garcia e do Lequan, né? Elementos de álgebra. Não estou ganhando nada para fazer a propaganda aqui, mas já nos deparamos aí com esse livrinho que tem na capa esse lagarto aí, né?
de certa forma, uma tesselação do plano. Tem a ver com grupos cristalográficos. Espero que até o final da nossa conversa eu consiga dizer de que sentido ele se relaciona nessas obras de arte. Esse Escher, né? Todas as três obras, na verdade, essas três figurinhas, né? Configuram a obra do artista Escher, né? E o livro aí é de dois matemáticos, tá bem? Esse é o elemento de... Então, um é de 38, esse lagarto, né? E essa de Birdfish é de 39. Alguns padrões na natureza, né, chamam a atenção das pessoas, em especial dos matemáticos, alguns padrões da natureza. E, por exemplo, né, as simetrias, né, os padrões, as regularidades. E coisas que não são regulares também chamam a atenção. Né? Algumas pessoas se importam por coisas que não são regulares, coisas que são caóticas também. O pessoal que estuda sistema dinâmico, por exemplo. Mas chamam muita atenção, e aí desde um bom tempo, né? E aí, a questão da beleza, e por vários outros motivos, assim, que a gente sempre vem associando, e livros de introdução e divulgação matemática, a questão da simetria, muito associado a isso, em outros, né? Em outros contextos, assim, divulgação matemática mesmo. E sempre aparece uma figurinha ou outra dessa aí. Essa imagem foi uma imagem composta por mim, a partir de outras imagens, né, que eu busquei, outras que eu tinha no meu acervo. E o que acontece? O que eu queria chamar a atenção era para essas regularidades dos cristais, alguns padrões, né? E como matemáticos, a gente se preocupa, de certa forma, em estudar isso do ponto de vista matemático. E algumas pessoas, algumas pessoas que eu falo, se preocuparam em estudar esses padrões da natureza de um ponto de vista científico. E, em particular, né, esses dois carinhas aqui, né, Johann Hensel é um alemão e Auguste Bravais, são dois físicos. Eles resolveram classificar os cristais a partir de... Não vou entrar muito em detalhe também, porque eu não li em detalhes a obra dele, né? Deles dois. Mas o que eu li a respeito do contexto histórico do que eles fizeram foi tentaram classificar os cristais, as regularidades, né? A partir de simetrias, né? Tem certos critérios, né? Tem um campo chamado de cristalografia. São dois físicos, tá bem? Eu não vou entrar muito no mérito, mas a gente observa aí que é 1867, 1848, a gente está falando de século XIX, né? E antes disso, eu queria chamar a atenção para a etimologia da palavra, né? No início a gente falou de grupos cristalográficos e grupos de tranças, né? Essa relação. E cristal, se a gente observar a palavra aqui, então a gente chama atenção só aqui e ao prefixo. Cristal vai nos remeter a algo que a gente já imagina o que seja. Algo que a gente já conheça, na verdade. Vem daí exatamente, né? Cristalográfico, de certa forma, tem a ver com cristais. Então, a etimologia, a origem, exatamente, se dá a partir daí. Esses dois carinhas na tentativa de classificar os cristais, né? E estudar esses cristais, né, do ponto de vista físico, inicialmente, né? E que despertou o interesse de outras pessoas, em especial matemáticos. E inicialmente destacamos o Jordan, né, o Camille Jordan, né, como algumas pessoas conhecem. Ele classificou alguns cristais, dos quais 174, né, dos grupos de isometria, e 17 grupos de papel de parede, são os cristais de dimensão 2, né, são
em 1867. Outro matemático também que se preocupou em desenvolver trabalho voltado nesse sentido de classificação dos cristais, né? E deu uma classificação completa, né, aos cristais, foi o Fedorov. Né? O Fedorov, ele conseguiu classificar os cristais na dimensão 3, né? E dimensão 2 também, em 1885 e 1889. E o que acontece? Chegando a 230 grupos cristalográficos e 17 grupos, no caso, de dimensão 2. Tá bem? Independentemente, teve outro matemático chamado Schoenflies, né? Schoenflies, Arthur Schoenflies, ele conseguiu classificar também. Um pouquinho depois, independente do Fedorov, ele conseguiu classificar os cristais, né, os que a gente chama dos grupos de simetria dos cristais, na dimensão 3, chegando também a 233. Um outro personagem importante no decorrer dessa história é o que nós chamamos Ludwig Biberbach, né? O Biberbach, ele responde o seguinte, né? Dado uma dimensão, existe um número finito de grupos cristalográficos, né? N-dimensionais. Então, o que ele diz é o seguinte: é sabido, até hoje, dimensão 3, existe um número finito, dimensão 4 também, um número finito de grupos cristalográficos, e sabe exatamente o número de grupos cristalográficos. Dimensão 5, também se sabe exatamente o número de grupos cristalográficos. Número n igual a 6, quer dizer, em dimensão 6, também se sabe. Parece que a partir de recente. Oscar, me corrija aí se eu estiver errado. Mas pelo que eu andei lendo, dimensão 6 já se sabe. Agora, dimensão 7 em diante, não se sabe precisamente quantos grupos cristalográficos. Quer dizer, n igual a 7, nós sabemos, pelo resultado do Ludwig Biberbach, nós sabemos que é um número finito de grupos cristalográficos. O que nós não sabemos é exatamente o número de grupos cristalográficos. Tá bem? E ele responde um dos problemas de Hilbert, né? Que é proposto em 1900, né? Renato, o que é um grupo cristalográfico mesmo? Eu vou falar daqui a pouco. Ok. Tá bem? Vamos lá. Eu já estou comentando assim, mas é para tentando introduzir e falando no contexto histórico, mas eu já vou falar, primeiro numa abordagem histórica, ou geométrica, e depois algébrica, do que é um grupo cristalográfico, tá bem? A gente já vai responder já essa pergunta, eu espero. Tá. Curiosidade a respeito dos cristais. Uma vai no sentido de classificação e o que alguns cristalográficos, um pessoal que trabalha com cristalografia faz, né? Por exemplo, nós temos aqui uma molécula de titânio e 2 de oxigênio, certo? E aqui nós temos como que essa molécula, né? Aqui nós temos uma de titânio e 2 de oxigênio. E como que ela se organiza nessa caixinha aqui, que é chamada célula unitária. Tem ligações aqui que eu não vou me deter a propriedades químicas, tá bem? E aí o que acontece? O que eu queria chamar a atenção é que o que nós chamamos, na verdade, de grupo pontual, é exatamente o grupo de isometrias dessa molécula, uma propriedade que é microscópica. Ela, como essas moléculas se organizam nessa caixinha aqui, que é chamada célula unitária, certo? Vai determinar, né, que a gente chama célula unitária, tem vários tipos de célula, tá bem? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas só trouxe aqui como a título de informação. E vai determinar como que é o nosso cristal. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, o rutilo, né, em forma bruta e uma forma aqui lapidada.
Tá certo? Então, uma propriedade, que é o grupo pontual, né, que é exatamente o grupo das isometrias da molécula. Aí nós temos como ela se organiza na caixinha. Aí nós temos essas formas aqui dela se organizar. Aí tem outras forças, né, atuando aí, que são propriedades químicas, físicas, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas aí que vai dizer e determinar como que ela, exatamente a propriedade, qual é uma propriedade micro, né, digamos assim, algo micro, que é exatamente esse grupo de isometrias, você consegue determinar algo macro, que é a forma do cristal. Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Para alguém que está no início da graduação, ou para algum leigo, você encontra na rua e diz assim, olha, vai pelo mundo, procura um cristal. E a pessoa sai pelo mundo aí procurando um cristal, encontrou um cristal, traga para mim. E aí eu digo a você, olha, ela trouxe um cristal. Antes dela chegar, tem um coleguinha seu do lado. E aí você diz assim para o seu coleguinha, olha, aquela pessoa que vai chegar com cristal, sem sombra de dúvidas, ela pode ir por onde ela quiser no planeta Terra. E aí, quando ela voltar, ela só vai conseguir colocar esse cristal que ela vai encontrar lá em um desses 230 saquinhos aqui. Não vai existir outro. Tá entendendo? É mais ou menos isso. É nesse sentido de classificar, né? A gente está falando de cristais, e aí eu estou falando de cristais algo no sentido de dimensão 3. E aí, voltando aqui para esse matemático, foi o Berlin, né, que deu a ideia de cristais em outras dimensões, né? Eu já falo que são os grupos cristalográficos. Eu trouxe aqui mais a título de curiosidade. O rutilo, o cristal é uma propriedade da molécula que consegue refletir. Eu espero que até o final dessa nossa conversa de hoje eu consiga dizer o que é algebricamente essa isometria aqui dessa molécula, por exemplo, na sequência exata curta. Eu espero, tomara que eu consiga até o final. Vamos lá. Gente, só divulgando aqui sem ganhar nada, mas que eu gosto desses livros de divulgação científica, principalmente para quem não é da matemática ou para quem está começando. Amor em Matemática, eu gosto bastante desse livro para introdução, e tem cultura assim geral, é uma tradução. Eu gosto bastante, no contexto histórico, um dos melhores, assim, tem outros, mas essa dissertação eu gosto bastante, né? Portugal, de Lopes. Outro livrinho bom, Em Busca do Infinito, também tem leituras interessantes, assim, de simetria. Conway morreu recentemente, eu acho que foi o ano passado, né? Tem um livrinho bom também de simetria, né? Simetria das coisas, é legal. Não sei se tem já traduzido, mas uma leitura gostosa, está em inglês, tá certo? E é também divulgação científica. E o Weil também, simetria, é uma leitura gostosa, tá bem? De divulgação, e vai nesse sentido, assim, algo, não propriamente falando de grupos cristalográficos, mas, no caso, dá uma ideia geral, assim, de isometrias do plano, isometrias, eu acho que vale a pena, de cultura geral, e fala até de mais coisas, tá bem? Tá. E tem um textinho, fazendo um pouquinho aqui de propaganda, tem um textinho nesse jornal aqui de Olimpíada, que foi publicado ano passado, sobre a matemática dos cristais, que eu escrevi, é só de curiosidade, é algo introdutório também, é breve, falando um pouco dessa matemática dos cristais. E é gratuito. Tá. Algumas notações que eu queria fixar aqui. As matrizes ortogonais. Tá bem? Vamos denotar dessa forma aqui, gente. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos denotar por isso aqui. Certo? As matrizes ortogonais, sabemos que a inversa é igual à sua transposta. Ok. E as matrizes invertíveis, né? Com entrada reais.
E aí, GLN, né? Existem outras notações. São as matrizes com determinante diferente de zero. Tá bem? Eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. Que na apresentação, nós temos aqui no público pessoas de início de graduação, pessoas do final da graduação, nós temos pessoas de mestrado, doutorado e professores, né, de ensino básico e superior também, ensino acadêmico. Então, para as pessoas que estão no início, né, da graduação, vocês vão notar que nós teremos alguns termos, por exemplo, termos específicos, que eu peço que vocês não precisam sair da palestra, tá certo? Nem se assustar. Então, calma, anotem, e depois podem mandar e-mail, ou então pedir referência, mas nada que é preciso se assustar, tá certo? Dá para acompanhar tranquilo a palestra. Topologia de RN, isometrias, né? Certamente já ouviram, mas pode ser que não lembre de uma coisa ou outra. Alguns conceitos de álgebra linear, vetor, norma, alguma coisa, um detalhe ou outro. Grupos finitamente gerados, grupo, né? Entre outros conceitos. Então, caso não lembre, tome nota. Se caso tiver pergunta, note meu e-mail. A gente tem aí meu e-mail, pode mandar, eu posso dar uma referência em algum momento, esclarecer para vocês, tá bem? Tá. Então, a primeira definição. Vamos agora em busca de definir o que é um grupo cristalográfico, a definição geométrica. Para isso, vamos definir o que é um movimento rígido. Movimento rígido é um par ordenado, certo? Que nada mais é do que um vetor no Rn e uma matriz ortogonal, certo? Então, lembre, o movimento rígido é um par ordenado, que é um vetor, e uma matriz ortogonal. Por exemplo, aí eu trago aqui para vocês. E aqui eu trago o vetor exemplos, né? No caso do R2 é a matriz 2 por 2. Então, nós trazemos esse exemplo de um movimento. Tá bem? Nós temos aqui um vetor e esse exemplo de outro movimento rígido. Tá bem? Nós temos esse daqui é o nosso vetor no R2 e esse daqui é a nossa matriz ortogonal. Percebam que essa matriz ortogonal agora que eu circulei é exatamente a nossa identidade, denotada por I. Uma informação importante, tá certo? Que, em particular, ela é ortogonal, lembre disso. Que ortogonal é a matriz cuja inversa é igual à sua transposta. Tá. Como foi dito agora anteriormente. Uma afirmação que eu vou deixar aqui como exercício é o seguinte: o conjunto formado pelos movimentos rígidos de Rn, com a seguinte operação, né, que é a operação de composição, definida dessa forma aqui, é um grupo, certo? Então, precisa ser um grupo, existência do elemento neutro, associatividade e o inverso, nesse caso, para a operação. E aí eu dou até a sugestão para, nesse caso, a operação aqui, uma sugestão para o inverso, né? Que é esse aqui. Eu só queria chamar a atenção o seguinte, para o pessoal que está no início da graduação. Essa operação aqui, gente, ó, tenham cuidado, tá certo? Que aqui, onde que vocês estão operando? Aqui vocês estão, ó, com matrizes, né? E aqui vocês estão no Rn, tá certo? Só para ficar bem evidente. É o mais do Rn, né? Mais de vetores, e aqui é o produto entre as matrizes. Tá. Dito Renato, isso... rapidinho, você pode voltar só para eu dar uma olhada rapidinho na definição de movimento rígido, novamente, por favor? Sim, posso.
No, o slide anterior. Aí. Pronto, obrigado. Nada. Tranquilo? Então, vamos denotar esse grupo, agora esse conjunto que tem uma estrutura de grupo, tá certo? Então, vou deixar como exercício para vocês que esse conjunto, com essa operação, ele tem essa estrutura de grupo, que vamos denotar dessa forma. De onde que vem essa... Algumas pessoas já devem ter percebido, esse símbolo aqui é produto semidireto. Isso aqui é um produto semidireto, tá bem? Isso é um produto semidireto nesse conjunto aqui. Na verdade, isso é um produto semidireto aqui, né? No RN, produto ON, né? Esse produto aqui. Então, esse símbolo aqui vem de produto direto, tá certo? Mas eu não quis falar, só para quem já ouviu falar, produto semidireto, desculpa. Então, tá. Então vamos denotar dessa forma. Isso daqui tem estrutura uma vez, vamos aceitar, e aí eu deixo como exercício, para que vocês provem que isso tem uma estrutura de grupo. Tá. Eu trago isso aqui das leituras que nós fizemos, e aí eu falo isso que a gente já vem fazendo algumas leituras, e aí vários materiais, várias abordagens de grupos cristalográficos. Eu confesso a vocês, não é algo simples nem trivial, vai depender do material que você pega, existem muito pré-requisito. Então, o que acontece? Depende muito da abordagem que o livro dá. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, qual é a relação, né, que às vezes por hora em alguns materiais é feito distinção, ou então não é estabelecida essa conexão, essa relação, ou fica subentendido, né, na verdade. Então, esse produto semidireto e as isometrias de RN o que eles têm em relação, né? Com o exercício de álgebra linear, você prova que as isometrias, isso lá em álgebra linear, algo que eu não estou dizendo que é trivial, mas que dá para ser feito com ferramentas de álgebra linear. Você tem uma isometria, existe únicas translações e uma transformação ortogonal, né, que pela teorema da representação matricial, a gente sabe que é nesse caso, dimensão finita, é uma ortogonal, né? Então, existe única translação e ortogonal que determina essa isometria. Essa isometria é unicamente determinada por uma translação e uma ortogonal. E aí o que acontece? Existem resultados que você consegue esse isomorfismo. O que eu quero dizer com isso? Que é a mesma coisa. Esse produto semidireto é exatamente as isometrias do RN. Eu estou falando de estrutura, né? Então, eu estou tratando como duas estruturas, né? Como sendo a mesma estrutura algébrica de grupo. Tá bem? Então, por hora tem uns abusos de linguagem, e aí vocês vão me perdoar por conta disso, né? Por conta que eu trato como sendo... Então, as isometrias, para quem de repente nunca ouviu falar, as isometrias são as transformações, isometrias de RN, né? No RN, né? Nesse caso, são as transformações que preservam, né? T de V igual a V, né? Preservam as distâncias. É isso. E aí você tem, por exemplo, uma notação que é outras formas de representar. Então, isometrias a gente sabe que é iso, igual, metrias, mesmas medidas, é algo que a gente já está meio que habituado a vir trabalhando e costumeiramente trabalhando, às vezes até do início da graduação. Produto semidireto nem sempre.
é mais final da graduação, e olhe lá. Essa linguagem do exemplo aí é algo que está mais próximo da nossa vivência. São transformações, não necessariamente linear, tá bem, gente? Aqui nós temos translações que não é linear, reflexões. Tá, são transformações, não são necessariamente lineares, mas são transformações que eu quero falar. E aí, mas são em particular isometrias, é isso que eu quero. Mas são outros tipos, são maneiras diferentes de representar o que eu quero falar, são maneiras diferentes de representar o mesmo objeto, tá bem? Então, observem que aqui eu estou representando uma translação, né, T de X, aí X, né, o pazinho X, vírgula, Y, mais um meio. E olha aqui, nesse caso, né, uma outra forma de representar. É isso que eu quero, mas é o mesmo objeto, os dois são os mesmos objetos, respectivamente, tá bem? Os mesmos objetos, de representados de formas diferentes. Tá. Agora, uma observação. O movimento rígido, ele age no RN dessa forma. Então, ele age exatamente como, parece grosseiro, mas é exatamente a imagem daquela, pensando como sendo transformação, né? Agora, como pá ordenado, a gente só observa esse detalhe aqui, né? Age dessa forma aqui, vou destacar aqui. Age dessa forma, tá bem? Tá. E aqui eu dou um exemplo. Você tem um alfa, que é exatamente o E1 aqui nesse caso, gente, é o vetor 1, 0, tá bem? 1, 0. O 1, nesse caso aqui, como eu já falei, é a matriz 1, 0, a matriz identidade, a quadrada, nesse caso, 2. Nesse caso, só vou escrever aqui, por desencargo de consciência, mas essa identidade aqui, tá certo? Só para lembrar vocês. Tá bem. Então, como que é feito como que acontece essa ação, né? E aí você tem o X, nesse caso aqui, é um meio. Aí você tem o seu alfa, só substituir aqui, tá bem? Nada demais também, substituir. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, nesse caso aqui, uma notação que nós costumeiramente usamos, mas fica subentendida aqui, é o vetor 1, 2, ele é entendido como sendo, deixa eu só apagar aqui, peraí. O vetor 1, 2, ele é entendido dessa forma aqui, ó. Esse vetor 1, 2, no produto, ele é entendido assim, ó. Para que haja esse produto aqui, eu vou até colocar, você tem 1, 0, mais 1, 0, 0, 1. Esse vetor aqui, meio, desculpa a letra. E agora sim, uma matriz 2 por 2,
e 2 por 1. Então, você tem uma matriz aqui, 2 por 2, uma 2 por 1. Então, isso pode acontecer, né? Isso vai restar exatamente uma matriz 2 por 1. Que nesse caso aqui, tem uns abusos de notação, gente. É por isso que só tem um cuidado. O 1, 0 poderia ser representado de outra forma, que era 1, 0 como sendo coluna, mas, como eu estava falando para vocês, tem um 2, 1, 2. Aí você poderia chegar nesse produto aqui e dizer, não, está errado aí. Pode acontecer. Só que esse vetor aqui, quero falar para você o seguinte, esse vetor aqui, denotado dessa forma, não é linha, né? Você denota ele como sendo uma coluna, para que aconteça na representação dele matricial. É isso para que você possa operar como matriz, tá bem? Para que não haja confusão na hora de fazer as operações. Então, aí sim faz sentido. Então, agora sim, voltando para cá, você tem as operações. Então, restando, 2 você vai ter um. Então, logo, alfa de x, nós vamos ter esse ponto aqui. Certo? 3 meio, 1 meio. Geometricamente, assim, na tentativa de fazer um plano, né? Esse ponto A aí é esse ponto A aqui é o nosso 1 meio meio, né? E aí após alfa é o nosso alfa x, né? Esse é o nosso alfa x. Tá certo? Um exercício que vale a pena. Percebam que esse alfa aqui nada mais é do que geometricamente transladar o seu ponto A uma unidade para a direita. Se você quisesse enxergar esse seu alfa aqui, alfa de x, y, com uma outra notação já conhecida nossa como sendo essa aqui, ó, ficaria talvez mais simples. Ah, agora sim, fica mais simples de repente operar, porque eu já sei como. Então, alfa composto por alfa de x. Né? Então, você já sabe, alfa composto 2 vezes, né? E já sei que esse B aqui ia parar aqui, ó. Né? Então, esse A, composto uma vez, ia parar em B, composto novamente, ia parar aqui nesse outro ponto que eu fiz. Então, aí era alfa 2 desse x aqui que não está correspondendo, eu vou colocar A. Só para respeitar essa... Tá bem? A questão é a seguinte, intuitivamente, sem precisar de muita notação e essa parte analítica, se eu quero trasladar esse ponto A uma unidade para cima, o que é que eu faço? Eu preciso em expressão, falando de movimento rígido. Você poderia falar para mim, é simples, eu vou olhar para cá, talvez você não tenha se acostumado tanto com essa notação aqui ainda, esteja mais habituado a esta notação, e diga, talvez com esta notação eu consiga dizer, transladar Y uma casa, né, ao norte. E aí você diz assim, então eu consigo dizer que alfa, um alfa 2 de x, y, eu consigo transladar cx, y mais 1. Mas eu tenho que representar ele daquela outra forma, como que seria, né?
alfa 2, usando aquela notação que a gente vem usando, né? Essa aqui. Tá bem? Esse ponto A que seria exatamente transladado aqui. Pergunta. Agora eu quero, se eu quisesse trasladar esse ponto A para cá, ó, onde eu sinalizei esse verde, o que eu deveria fazer, né? Percebam, tem duas formas de se fazer isso. Uma é você transladar direita, depois sobe. Né? Primeiro eu faço essa daqui, que já está feita, e depois eu subo de B para essa. Ou eu vou desse daqui, que eu posso chamar de C, e depois venho para cá. E significa o quê? Né? Isso é exatamente alfa 1 composto por alfa 2. Ou alfa 2 composto por alfa 1. Aqui a gente vê a comutatividade dessas transformações. E aí a gente pode ir brincando, só com essa ideia. E se eu quero andar uma casa... Percebam, o que eu estou falando aqui é transladar, mas é transladar em uma unidade. Estou falando em uma unidade, essa unidade, né? Eu estou falando em uma quantidade inteira. Tá bem? Isso é importante. Tá, vamos continuar aqui. Se o movimento for esse, né? Então, eu pergunto qual é a ação desse... A pergunta é quanto que vale? Aí eu deixo para vocês. Alfa de X. Tá bem? É um exercíciozinho. Usando a mesma coisa, o mesmo processo que nós fizemos no slide anterior, a gente vai repetir aqui. E aí, se sentir dificuldade com essa anotação, faz um comparativo que a gente já está acostumado com essa linguagem de X e Y, só para facilitar um pouco. Tá bem? Eu até coloquei aqui, eu acho, com coordenadas. É isso. Tem uma resposta aqui, né? É 1, 0. Mas é bom que se faça só para confirmar. Tá certo? Vamos continuar aqui. Agora vamos definir algo que é essencial para o entendimento de grupo cristalográfico. A órbita de um elemento X. Esse elemento X, ele é um elemento do Rn, tá bem? É um elemento do vetor. Então, a órbita de um elemento é esse conjunto aí. O que acontece? Então, você tem um subgrupo, né? Subgrupo aqui das isometrias, vamos tratar isso aqui como sendo as isometrias. Isso que a gente já sabe que estamos considerando como sendo isomorfo. E seja X um vetor do Rn. Então, conjunto, esse conjunto aqui, nós chamaremos de órbita do elemento X. Certo? Então, percebam que esse pontinho aqui, gente, é como alfa age em X. É exatamente a imagem desse alfa, né? É alfa avaliado em X, é isso que eu quero falar. Como a gente fez aqui, agora há pouco, tá vendo? Dessa forma aqui. Esse pontinho aqui. Por isso que isso é essencial, para essa definição aqui. Então, a órbita desse elemento. Então, observe que esse X aqui, ele é dado, você pega esse X, o que está variando aqui é o alfa. Então, o alfa está caminhando aí, você pega o X, o vetor, fixa ele, e o alfa, ele é fixo, porém arbitrário, né, esse X, e esse alfa aí você vai
fazendo ele percorrer todo o π. Tá bem? Então, o grupo ele é dito descontínuo se tem-se que essa órbita aqui, né, se esse conjunto, ele é um subconjunto discreto. Discreto é formado por pontos isolados. Tá bem? É nesse sentido. Tá. Vamos pensar nesse caso aqui, para esse exemplo. Esse exemplo aqui, eu trago o π, um subconjunto do R, né, dessas isometrias, né, gerado por E1, identidade, do R2, das matrizes ortogonais, na verdade, né? Essa identidade também, esse I aqui, nós sabemos que é a matriz identidade, de ordem 2. Esse conjunto aqui, gente, na verdade, nós sabemos que esse é uma translação, no sentido, no eixo, né, translada um vetor, né, na verdade, translada de comprimento 1, né, translada um quadrinho só. Esse outro aqui translada um só, no sentido norte ou sul, e o outro leste a oeste, tá bem? O E1. Que é o vetor, são os vetores canônicos, o E1 e E2. Então, esse conjunto aí já são as translações. Então, dito de outra forma, nós temos que esse conjunto gera todas as translações inteiras, né? Todas as translações inteiras de R2. Então, todas as translações inteiras. O que eu quero dizer com isso? Todas as translações de coordenadas inteiras. Então, vamos lá. Considera, se alguém não compreendeu isso, por favor, me fale que eu repito. Então, eu falo que esse é um detalhe importante. Esse Z1 e Z2 aqui tem que ser inteiro, tá bem? É um detalhe importante. Pergunta? Você pode repetir, por favor, Renato? Sim. O exemplo? Isso. Então, esse exemplo aqui, o que eu... dito de outra forma, esse exemplo, ele nos traz exatamente, de forma genérica, todas as translações do plano no plano, cujas translações, né, os vetores que podem ser transladados, né, que o x e y só podem ser transladados por vetores de tamanho, de comprimento inteiro. Por exemplo, eu vou fazer aqui um elemento que está aqui nesse exemplo. Ó, inteiro, inteiro. Ah, ok. T1. X mais 1, Y menos 3 sobre 2. Nesse caso, não. Por quê? A segunda não é inteira. Então, para que pertença a esse exemplo, nós temos que ter translações inteiras. Entendeu? Ok? Entendi, obrigada. Então, tanto o X tem que transladar de forma inteira e esse daqui também. O comprimento tem que ser inteiro, não pode ser truncado. É nesse sentido. Esse é um detalhe também importante nesse exemplo. Então, vamos pegar um exemplo aqui de forma geométrica. O ponto A. Tá. O ponto A, eu vou... Lembre que esse aqui
preciso que vocês lembrem que é exatamente a translação que faz isso aqui, ó, nesse sentido, em uma casa, em uma unidade, ou ela pode fazer isso aqui, nessa direção, em uma casa também. Tá bem? Eu preciso que vocês lembrem disso. E preciso que se lembrem, que lembrem disso também, que esse outro aqui é uma translação. É uma translação que faz isso, ó. Para cima, uma unidade, ou para baixo, uma unidade. Tá bem? Então, vamos lá. Podemos até chamar de alfa 1, alfa 2, para facilitar a vida da gente, como a gente vinha falando. Ó, vamos considerar aqui nosso ponto A. Ele é o nosso ponto de partida. Eu quero chegar no ponto B. O que é que eu fiz? Né? Eu transladei. Qual, né? A pergunta é, o que é que eu fiz, na verdade? Alfa 1 e A. Vocês concordam? Levando em consideração que esse aqui é meu alfa 1. E esse aqui é meu alfa 2. Tá bem? Aqui, meu alfa 1, desculpa, alfa 2 de A. Pergunta agora. Nesse caso aqui, vocês que escolhem. Se primeiro quer vir por K, por B e depois sobe para D, ou se primeiro C, e aí tá com vocês. Tá bem? Então, primeiro pode fazer... Vamos fazer o seguinte, então. Alfa 1 de A. Faz sentido isso? Então, vamos lá. E nesse, agora aqui, quero fazer esse A vir para cá, né? Então, esse é o alfa 2 menos 1 de A. Para cá. Alfa 1. Estou transladando só. Né? Para cá do mesmo jeito. Percebam que eu só estou transladando uma unidade, mas aí vocês poderiam pedir para... São todas... Eu estou interessado aqui em encontrar a órbita do elemento. Para falar em órbita do elemento, eu tenho que ter todos os alfas. E todos os alfas daqui são todas as translações inteiras. Nesse caso aqui, vocês sabem como que o que é que está acontecendo. Quando eu translado por 1, faz isso aqui, ó. Nesse sentido aqui, que a gente já viu. Já está feito o primeiro quadrinho. Se eu translado A por 2, esse A aqui, translado 2 para a direita, né? Nesse sentido aqui, ele vai parar aqui. Para ficar mais claro. Esse aqui, eu posso transladar para cima também. Posso transladar para cá.
para baixo. Posso transladar ele para cá. Posso transladar ele para cá também. Transladar ele para cá. E transladar ele para cá. Agora eu quero transladar ele. Agora serão os de 3. Né? As translações por 3 unidades, né? E aí você vai fazendo, o que vai acontecer? Por 3 aqui, que é o, digamos, um alfa 3, né? Agora para a esquerda, para baixo, para cima, aqui do mesmo jeito. Conseguem acompanhar esse reticulado? Não. Como que vai ficar? Tá ficando difícil e confuso. Eu posso tentar. A ideia é que tente acompanhar o mais se torne mais intuitivo. Se não ficou, eu volto aqui. Porque tem que ficar bem clara essa parte para a gente. A órbita de um elemento. Posso prosseguir? Acho que sim, Renato. Dá para ver que você está tendo a órbita do elemento A e completa o reticulado dentro do plano R2. Certo? É importante voltar que é um subconjunto discreto do R2. Exato. E aí, concluindo com o que você falou, Oscar. Obrigado. Então, você vai ter o reticulado. Nesse sentido, você vai ter pontos discretos, né? Todos os pontinhos afastados, né? Pontinhos isolados. Então, é descontínuo. Certo? Então, essa é a órbita desse elemento, né? Desse elemento aqui, A. E ele é descontínuo. Por que é descontínuo? Porque, segundo a definição, ele precisava ser discreto. Discretos são pontos isolados. Tá bem? Ok. Então, vamos já. Agora, vamos para a definição, quer dizer, uniforme. Uniforme, essa definição mais próxima do geométrica, né? Então, seja π um subgrupo, tratar isso daqui como sendo isometria, né? Esse produto semidireto, dizemos que o grupo π é uniforme se o conjunto de órbitas é compacto. E aí, como eu falei para vocês, alguns termos podem surgir da topologia. Toda cobertura aberta admite uma subcobertura finita. Tá bem? Para quem não recorda o que é compacto. Então, podemos pensar em superfícies, né? Coisa, por exemplo, um toro, garrafa de Klein, tá bem? Tá. Nesse caso, o conjunto de órbitas. E precisamos que... Vamos falar agora de conjunto quociente. Percebam que a gente estava lá falando esse conjunto aqui, ele vai desenvolver um papel importante nessa ideia de uniforme, porque serão classes, serão elementos da classe, né? Na verdade. Então, vamos voltar aqui para essa definição. Então, uniforme, voltando. Vamos dizer que o grupo ele é uniforme quando o conjunto das órbitas for compacto. Ok? Eu vou pegar o mesmo exemplo. Que é exatamente o conjunto de todas as translações. O conjunto de todas as translações do R2. Eu peço desculpa aqui, que eu terminei me passando, mas aqui é um 2, né? Peço desculpa. Então, aqui
todas as translações do plano. Translações por inteiros. Tá bem? Todas as translações por inteiros. Vamos continuar com a mesma ideia. Então, o que é que vai acontecer aqui com... Vou pegar uma outra cor aqui, um azul. Tá, vou pegar um preto aqui para facilitar a vida da gente. Eu vou considerar o ponto A, ele está marcado, e os respectivos pontos, que são as suas imagens, na verdade, suas translações, né? Por na verdade, o alfa 1, o alfa 2 de A, então, são eles transladados, tá bem? Mas é o A. E aí eu vou pegar esse A, agora, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o vermelho, ainda vou pegar esse mesmo A e vou transladar ele mais uma vez, para cá. Nós temos reticulado. O A foi transladado para cá, para cá, cá. Agora eu vou considerar um ponto perto do... Eu só estou marcando os pontos, gente, que representam a imagem de A por alguma translação, tá bem? Esse ponto A aqui que eu falo. Esse ponto A. Tá. Eu vou considerar agora um ponto aqui, um outro ponto, pertinho de A. Um verde. Pontinho. Agora eu vou transladar ele para a direita. Transladar uma unidade. Ele vai aparecer aqui. Translado ele para a esquerda, uma unidade também. Ele aparece aqui. Para cima. Para baixo, uma unidade. Para baixo novamente. E vou transladando ele. Assim como eu fiz com o ponto A. Olha o que vai acontecer. Começar a surgir pontinhos verdes perto do vermelho. Com o mesmo comportamento, como está perto ali do A. Eu vou considerar um outro ponto, aqui, preto, pertinho do A. Digamos que aqui. Esse é preto. Eu vou transladar ele para cima. Uma unidade. Tá bem? Lado direito, lado esquerdo, para baixo, do mesmo jeito, ó. E começam a aparecer pontos com o mesmo comportamento. O que eu queria, já devido à hora também, só chamar a atenção,
é o seguinte, olha, nesse quadradinho aqui, tamanho circular ele aqui. Se a gente observar o comportamento, o que acontece aqui nesse quadrinho tudo que a gente fizer nesse quadrinho, né, de comprimento 1, vai se repetir nos outros quadrinhos, certo? Uma observação, o interior dele em particular, próximo, tá bem? Tudo que a gente fizer vai acontecer similar nos outros quadrinhos, próximo do ponto onde são imagens de A. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, esse ponto aqui ao transladar vai coincidir com esse. Esse ponto aqui ao transladar para baixo vai coincidir com esse. Que, por sua vez, coincide com esse, coincide com esse. Esse aqui coincide com esse. Esse aqui coincide com esse. Esse aqui coincide com esse, ó. Que, por sua vez, coincide com esse. Esse aqui coincide com esse aqui. Então, são... O que está acontecendo aqui, né? Que a ideia de compacto, né? A ideia de compacto não deu para, talvez, para deduzir assim o comportamento para quem já viu, talvez intuiu o que está acontecendo aqui, nessa região fundamental que a gente chama, né? Um comportamento muito próximo do que vai acontecer nos outros quadrinhos, de forma muito semelhante. E aí vai parecer de forma muito semelhante também o que vai acontecer nesses outros. Uma região fundamental de algo que a gente já conhece. E aí, não vou falar de compacto agora, antes eu defini o que é um grupo cristalográfico, essa definição, digamos, a definição geométrica, né? Que é exatamente, o grupo é dito cristalográfico, né? Se ele é discreto e uniforme. Discretos são subgrupos, você pode ver, um subgrupo discreto é um subconjunto discreto. E uniforme é no sentido que a gente definiu agora há pouco, nesse aqui, ó. São conjuntos que é um subgrupo que tem órbitas, né, que na verdade o conjunto das órbitas dele é compacto. Então a gente diz que ele é uniforme. Então, um subgrupo desse produto semidireto aí, que é discreto e uniforme, ou seja, é um subconjunto também discreto, e que, além de ser discreto, o conjunto das órbitas é compacto. Essa é uma definição geométrica. Ele é dito cristalográfico. E se ele for livre de torção, vamos dizer que ele é um subgrupo de Bieberbach, né? E aí, como primeiro exemplo, eu venho trazendo esse mesmo, né, o grupo das... Vou deixar para a próxima aula, a gente vai rever. Mas só vou trazer aqui a geometria eu trouxe aqui Vou voltar aqui. É isso. Isso aqui já aparece algo que a gente talvez conheça, né? Essa região fundamental, esse quadrinho. Então, o quadrinho aqui que a gente estava tentando chegar ao mais próximo. E aí, identificando esse lado com esse outro com esse, vai chegar em algo que a gente já conhece, que é exatamente
o nosso famoso toro. Tá bem? Eu espero, já devido à hora também, que eu já me passei aqui do meu tempo, mas eu vou voltar com esse exemplo e um pouco mais essa abordagem geométrica. Infelizmente, não consegui chegar na algébrica, mas eu vou voltar. A gente volta para essa geométrica e para esse exemplo aqui em particular. Ainda volto com esse exemplo das transformações, das translações, tá certo? Mostrando que o discreto, porque as órbitas são discretas, né? Uniforme, porque a órbita, o conjunto das órbitas é homeomorfo ao toro, e, em particular, as translações é isomorfo ao Z2, né? Como eu estava falando para vocês, as translações, né? As translações são comutativas nesse caso. Então, e aí eu deixo como um exercício verificar que, nesse caso aqui, para essas duas, para esse subgrupo gerado por esses dois movimentos, coincide com a região do domínio fundamental, como a gente fala, né? Vocês vão observar que vai coincidir com a garrafa de Klein, que é algo nesse sentido, né? Vai dar uma região fundamental assim, com o interior, vai ser uma superfície, né? Então vai estar pintadinho aqui, tá certo, gente? Coisa assim. E aqui eu trago um exemplo de algo que não é cristalográfico, em dimensão 1. Um exemplo de um grupo que não é cristalográfico. Tá. Só para cenas do próximo capítulo, vamos começar a partir do exemplo, destacando esse logo em seguida, porque esse resultado aqui ele é tão importante, né? Porque ele sai de um quociente, né? De algo, do Rn, quociente de um conjunto, algo que é mais próximo de um warpfold, por exemplo, um Rn e um conjunto de classes formado por elementos que parece que a gente conhece, sabe? Por exemplo, o R2. A gente está trabalhando ali com subconjuntos de R2. Parece muito próximo do que a gente já imagina, pontinhos. E, nesse caso aqui, a gente está falando de subconjunto, por exemplo, isometrias de classe, nesse caso, conjunto de classes laterais de isometrias nem sempre é tão simples de se tratar. Então, essa proposição, para mim, é algo que é um canhão, assim, né? E ela dá uma abertura para trazer outras abordagens, por exemplo, uma abordagem no sentido de poder abstrair um pouco mais, entender mais para grupos de Lie, por exemplo. Então, uma abordagem que o próprio Oscar vem fazendo, com o Dequimp, né, que no livro do Dequimp, que ele trabalha também. E para daí a gente vir com a definição do que quer dizer algebricamente um grupo cristalográfico e contar para vocês esse grupo finito aqui na célula, desculpa, na molécula. Isso é exatamente as isometrias da molécula, né? E esse Zn aqui, esse grupo abeliano aqui, lembra que porque eu estou falando tanto das translações, né? As translações, esse Zn é exatamente isso. Essas são as translações. É como você tem... imagina que você fosse em dimensão 3 aqui, né? Então você tem a molécula, e aí a gente tem o titânio e 2 de oxigênio, né? Então você tem um grupo de isometrias em particular desse rutilo, né? E aí você tem um grupo de isometrias dele, e aí você diz, olha, como que você se comporta nesse bloquinho, nessa célula, e como que vai agir, como é que você vai se expandir? Ao Zn é que vai dizer, né, que em particular vai ser o Z3, que é um cristal em dimensão 3. Então, esse Zn diz como que ele vai se expandir na dimensão, e esse Φ aqui é exatamente como que ele se comporta ali localmente, é o que a gente chama
o grupo de isometrias, né, o grupo pontual. Basicamente, por hoje, só, depois eu volto na próxima aula um pouco mais detalhes para, na praticidade, na próxima aula vai ser um pouco mais prático, com mais continhas, e o caso particular, voltando, falando um pouco o que Paulo comentou, no caso do B3, né, o quociente, e trazendo um pouco do contexto atual de pesquisas, né, no sentido grupos cristalográficos, grupos de tranças, que é bem recente, 2017, campo novo aí, que a gente vem pesquisando, o Oscar, Dassberg e John, e que estou aí com eles, né, também, doutorado. Mas é isso, gente, por hoje, só. Passei da minha hora. Valeu, Renato, obrigado. Gostaria de chamar a atenção se as pessoas têm alguma pergunta, comentários para fazer para Renato. Acho que por hoje parece que não tem muitas perguntas a mais, Renato. E, bom, se alguém pode falar, André? Não, só quis parabenizar. Bela apresentação. Muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo, André. Eu gostaria de pedir então a vocês, por favor, para abrir o microfone e agradecer a Renato pela ótima apresentação. Renato, muito obrigado. Então, pessoal, a gente se encontra na quinta-feira, na continuação a essa conexão dos grupos de traças e grupos cristalográficos. Renato, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê, então, quinta-feira, às 16 horas novamente. Valeu. Falou. Valeu, Renato Diniz. Falou. Doutor Renato, faz muito tempo que eu não lhe vejo. Tá lhe vendo aí, tá? Rapaz. Sou eu mesmo, meu amigo. Alex, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Você também, né? Tá bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Você Alex... entrou, deixou meu cabelo cheio de trança aqui, viu? De tanto... Alex fez seleção, na época, Oscar, fez seleção de mestrado comigo, na Federal da Paraíba. Estava na graduação, faz tempo, 2011. 2011. 2011. Rapaz, Alex, coisa boa, não tinha lhe visto, não.